Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, nessa cena tão espetacular, na cena da pesca milagrosa. O texto nos diz que havia uma multidão que apertava Jesus na margem do lago de Genezaré. Esta multidão estava sedenta, queria escutar a palavra. O Evangelho não nos diz o conteúdo do ensino de Jesus, mas o relato nos deixa entrever que a palavra de Cristo queimava no coração daqueles homens, que eles estavam desejosos por mais, a tal ponto que ele se viu obrigado a subir na barca de Simão Pedro. Eles tinham passado a noite inteira pescando, ainda não eram apóstolos. Jesus termina de ensinar, sentado naquela barca, e lhes diz: vamos para o meio. Conduz o barco para o alto mar. Nós sabemos que não era o mar, oceano, era o lago de Genezaré, que era também chamado de Mar da Galileia, porque pelas suas dimensões era uma espécie de pequeno mar. A proposta de Jesus não fazia muito sentido, porque pescar durante o dia, pela manhã, é um contrassenso. Eles haviam passado a noite inteira, não haviam recolhido nada. Por isso São Pedro responde: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Esse texto em latim é mais forte, traduz de modo muito expressivo o grego: in verbo tuo domine. Esse in verbo está numa declinação chamada ablativo, indica lugar, ou seja, dentro da tua palavra, na tua palavra. É como se ele estivesse dizendo, morando na tua palavra, residindo na tua palavra, apoiado na tua palavra, como se a palavra fosse uma coisa física, um lugar geográfico. Na tua palavra, laxaboretes, lançarei as redes. Então ele lança. E diz São Lucas, apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rasgavam. Tiveram que chamar os companheiros da outra barca, João e Tiago. E mesmo assim, a quantidade de peixes era tão grande que as duas barcas quase afundavam. Não podiam suportar o peso daquela quantidade de peixes. No final do Evangelho, Jesus diz a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Desse modo, o próprio Jesus interpreta o gesto que ele realizou. Ou seja, aquela pesca milagrosa
é símbolo de uma outra pesca que deve acontecer. Mas uma pesca que não captura peixes, mas captura homens, captura vidas, captura almas e as salva, por assim dizer, do mundo e as introduz no reino dos céus. Todavia, o elemento essencial para a pesca foi dado por São Pedro. Mestre, em atenção à tua palavra, in verbo tuo, na tua palavra lançarei as redes. Na tua palavra. Que palavra é essa? Que palavra é essa que é capaz de causar uma pesca milagrosa? Que palavra é essa que atrai peixes? Que palavra é essa que faz com que, durante o dia, numa circunstância desfavorável, num momento completamente adverso, depois de uma noite infértil, inútil, que palavra é essa que atrai aqueles peixes e os coloca dentro da rede? Na segunda leitura, São Paulo nos diz: quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo teríeis guardado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Estas três verdades: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Estas três verdades são a essência da mensagem cristã, a essência do anúncio cristão. A palavra anúncio em grego se diz querigma. A essência do querigma qual é? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Ou como diz São Paulo, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O que significa que a verdade essencial do cristianismo é a de que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Bento XVI dizia que o cristianismo não é uma moral, fundamentalmente, mas ele é um encontro com uma pessoa. Que pessoa? Com a pessoa do nosso Redentor. Deus se fez homem para quê? Para morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário, a fim de expiar os nossos pecados. Nós não somos capazes de nos salvar. Nós precisamos da salvação que nos é dada por Jesus Cristo. Isso é muito difícil de entender. Aliás, isso não é apenas difícil de entender, isso é impossível de entender sem que a graça de Deus ilumine o nosso entendimento. Ou seja, o cristianismo não é um caminho de auto-melhoramento. O cristianismo não é uma religião estética, em que eu chego para me embelezar. O cristianismo não é um caminho pelo qual eu tento
criar uma versão melhor de mim mesmo. Não. O cristianismo não é nada disso, porque eu sei que eu posso ser o melhor homem do mundo. Sem Jesus, eu vou para o inferno. Não sou eu que me salvo, eu tenho um Salvador, Ele é Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado. Ele é o próprio Deus que fez homem para morrer em meu lugar. E Ele morreu em meu lugar porque, pelos meus pecados, quem merecia morrer era eu. Pelos meus pecados, eu deveria ser apartado eternamente de Deus. No entanto, por um ato de misericórdia infinita, Ele veio ao meu encontro e se fez sacrifício por mim. E a minha parte consiste em me prostrar aos pés da cruz e confessar que eu não me posso salvar, eu preciso de Jesus. Eu necessito de um Salvador. E Ele efetivamente é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Ele morreu mesmo pelos meus pecados. Ele derramou o seu sangue pelos meus pecados. E quando chegou diante do Pai com o seu sacrifício, Santo Anselmo explica isso maravilhosamente. Porque diz que pelo pecado nós contraímos uma dívida infinita com Deus. No entanto, a obediência sacrificial de Jesus tem muito mais valor do que a dívida que nós contraímos pelos nossos pecados. Portanto, quando o Filho encarnado chega nos céus dos céus, diante do Pai, e apresenta as suas chagas, a sua vida derramada, o seu sangue, o seu sacrifício por nós, o Pai lhe diz: eu não tenho como te pagar. Aliás, você não precisa que eu te pague. O que você está me pagando tem um crédito infinitamente maior do que aquele que era exigido para pagar a dívida que eles contraíram até o fim do mundo. Então o Filho lhe disse: não precisa pagar para mim. Paga para ele, para ela, para ela, para ele, para ele, para ela, para ela, para ela, para ela, para nós. O Filho disse ao Pai: eu não preciso que me pague, pague para eles. E por isso Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para nos fazer verdadeiramente justos. E é Ele que nos justifica e que coloca o seu Espírito em nós para nos santificar, para levar essa obra até a sua plenitude. Isso é o fruto do seu sacrifício no Calvário. Isso é o fruto do seu mistério pascal. É o fruto da sua ressurreição. E como é difícil entender isso. Porque quando nós não pregamos isso, o que acontece é que nós trabalhamos em vão. Então, por exemplo, se ao invés de pregar isso, eu começo a pregar que Jesus foi justiçado pelos poderes opressores do seu tempo, porque ele tinha uma mensagem subversiva, e portanto nós temos que continuar a obra de Jesus com um projeto de subversão da sociedade para criar um tipo de reino político, justo, igualitário, etc. Os peixes vão embora. Eles não ficam. Eles não picam. Eles não entram na rede. Eles escapam. Ou senão, se eu começo a pregar uma espécie de moralismo, eu digo: Jesus é o nosso Redentor, Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele também é Rei, e então Ele exige uma lei a ser cumprida, eu tenho que cumprir a lei dEle, como se isso dependesse apenas de mim. Ou seja, Ele é o meu Redentor, mas é um Redentor por fora. Na prática, eu é que estou me salvando.
também essa palavra não transforma. Ela não tem força. Ela não tem poder. E hoje, esse moralismo já deixou até de ser legalista, porque as pessoas não estão pregando sequer mais os mandamentos, agora é só autoajuda mesmo, é só estímulo pessoal, motivacional, é só técnica para entusiasmar, para produzir resultado humano. E o pecado fica solto. Então o homem entende que a graça é uma espécie de anistia para aquilo que não presta, ou se não, a graça é um prêmio, um salário, uma retribuição que se dá em troca de uma ficha limpa. Não é o Evangelho, não tem o peso do Evangelho, não tem a força do Evangelho. Como me causa pena, queridos irmãos, quando eu vejo, por exemplo, pessoas ao invés de pregarem o Evangelho, ficarem falando de coisas humanas, até superstições, quando não, até de coisas imorais, de coisas sexuais, como se a essência da felicidade fosse ter uma vida sexual super realizada. Mas que bobagem! Tem cristão fazendo isso, ensinando um erotismo para as pessoas. Que coisa ruim! Quando não entrando nessas teologias da prosperidade, como se tudo fosse ter resultados, intervenções. Não. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Quero lembrar-vos, irmãos, o Evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Ou seja, a pregação do Evangelho não é uma etapa superada, não é algo que nós recebemos quando nós fizemos um seminário de vida, ou um retiro de primeira experiência, ou quando nós recebemos um primeiro anúncio. Não, é definitiva, e nós temos que permanecer enraizados nela. Por quê? Por Ele, pelo Evangelho, sois salvos, se o estáis guardando, tal qual Ele vos foi pregado por mim. De outro modo teríeis abraçado a fé em vão. Que palavras fortes de São Paulo. Porque quando nós esquecemos o Evangelho, quando nós deixamos de lado o fato de que Cristo que nos salva, que é Ele que realiza em nós o querer e o agir, pelo mistério da sua cruz e da sua ressurreição, então nós caímos numa fé morta, numa fé que não produz fruto, que não produz obras, que não produz um resultado prático. Nós cremos em vão. Ou seja, nós temos que voltar para a essência da mensagem de São Paulo. Sou o que sou pela graça de Deus. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, diz ele. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, que eu e eles temos pregado, e é isso que crestes. Ou seja, e eu digo isso já com tantos anos de caminhada, se eu fosse olhar para mim mesmo, eu já teria desistido há muito tempo. Se eu fosse olhar para a minha vida, para a minha fragilidade, para as minhas fraquezas, para quem eu sou verdadeiramente, eu já teria dado as costas há muito tempo. O que me mantém de pé é a fé na graça de Deus. Ou seja, eu não preciso me justificar, eu tenho quem me justifica, eu tenho um Redentor, eu tenho um Salvador, é Ele que me salva, é Ele que produz em mim o querer e o agir. A lei e a graça
não estão em mim amarradas por uma fita, como se fossem coisas heterogêneas. A lei e a graça para mim são duas dimensões da mesma realidade, porque é Ele que realiza em mim a obra da sua cruz. No dizer do apóstolo, aquele que começou em vós a boa obra é fiel e não desistirá enquanto não houver terminado. Tudo nasce da cruz e tudo termina na cruz, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que começa, é Ele que termina, é Ele que realiza tudo. Eu apenas sou um cooperador daquilo que Ele faz. Eu preciso entender isso, porque se eu não compreender isso, eu não vou depender de Jesus, eu não vou ter vida de oração, eu não vou ter vida sacramental. Por que eu oro? Porque eu preciso de Jesus. Por que eu busco sacramentos? Porque eu preciso de Jesus. Por que eu vou à palavra? Porque eu preciso de Jesus. Porque eu não dou nenhum passo confiando na minha própria apreensão? Porque eu preciso de Jesus. Ele é o meu Redentor, Ele é o consumador daquilo que Ele mesmo começou. Eu não quero voltar a ser pagão, achando que sou eu que faço as coisas. Nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Jesus. A primeira leitura nos mostra essa visão maravilhosa do profeta Isaías. Ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, seu manto estendido por todo o templo, serafins voando na presença dele com 6 asas, umas cobriam seu rosto, outras cobriam seus pés, e clamavam: Kadosh, 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 Adonai, Yahvé, Tsevaot. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ele olha para a santidade de Deus, tal qual Pedro no Evangelho, e diz: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ambos percebem o seu pecado, ambos percebem a sua necessidade de redenção, ambos captam diante da santidade de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, a sua infinita inadequação. Então, dos serafins voou para mim, diz Isaías, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz. Serafim significa ardente, ou seja, são anjos de fogo. São os mais altos anjos que estão diante de Deus, são ardentes, são de fogo. Mas o fogo que está no altar é tão mais ardente que o serafim não tem coragem de pegá-lo com a mão, pega com uma turquesa, com uma tenaz. Tão grande é a santidade de Deus, diz o autor da Epístola aos Hebreus: nosso Deus é um fogo abrasador, um fogo consumidor. Queridos irmãos, diante da santidade de Deus, ninguém passa com a cabeça erguida. Diante da santidade de Deus, ninguém fica em pé. Diante da santidade de Deus, nós somos um trapo sujo, um saco de imundície. Ninguém se levanta diante da santidade de Deus altivamente e diz que é bom. Ele é um fogo consumidor, ele é um fogo abrasador. Mas o serafim pega a brasa com a tenaz e toca na boca dele, dizendo: assim que isto tocou os teus lábios, desapareceu a tua culpa. Teu pecado está perdoado. Assim que a brasa tocou a sua boca, ele foi justificado. Sabe qual é esta brasa que precisa tocar a nossa boca? Diz no São Paulo: esta é a palavra da fé que vos anunciamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor,
e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque é crendo com a boca que se alcança a justiça e crendo com o coração que se obtém a salvação. Quando você professa a fé no Evangelho, quando você abre a boca e declara o Senhor Jesus, como teu Salvador, como teu Redentor, como o Cordeiro que morreu no teu lugar, como aquele que te justifica, como aquele que te santifica. Quando você olha para a cruz, quando você olha para Jesus e diz: este é o meu Redentor, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele morreu por mim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu dependo dEle, eu quero para sempre, eu estou debaixo do sangue dEle. O que acontece é que o teu pecado é perdoado, você é justificado, Ele começa uma obra de santificação na tua vida, e coberto pelo sangue de Jesus, você entra por este novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo seu sacrifício, e penetra no Santo dos Santos, e olha Deus face a face entre os querubins. O único modo de passar ileso, isento pela santidade de Deus, é a sombra da cruz. É pelo que Jesus fez por nós, é pelo seu sacrifício redentor, é pelo que Ele realizou. Apenas quando eu passo coberto por Jesus, justificado por Ele, santificado por Ele, que eu não sou destruído. O Pai olha para mim e reconhece em mim o seu Filho, porque eu estou nele. Queridos irmãos, se nós pregarmos a palavra, sem jamais esquecermos a sua essência, nós vamos nos tornar pescadores de homens. As redes vão se romper o tempo todo, vai haver um rompimento do Espírito Santo, uma explosão de Deus por todos os lados, se nós começarmos a pregar o Evangelho com paixão. Hoje, Deus olha para você e diz: eu quero que você seja um serafim, eu quero que você seja um ardente, eu quero que você esteja queimando de zelo pelo Evangelho, eu quero que você esteja cheio de fogo no seu coração. Se nós todos formos completamente encandecidos pela verdade do Evangelho, o que vai acontecer, queridos irmãos, é que nós vamos começar a pescar homens por todos os lados, nós vamos começar a ter que chamar barcas e mais barcas e mais barcas e mais barcas e mais barcas por todos os lados em que nós passarmos, para conseguirmos fazer com que estas vidas se encontrem na igreja de Deus. O que o homem dos nossos tempos precisa não é de ordenação de mulheres, de padres casados, de moral sexual mais laxa. O que o homem do nosso tempo precisa é do Evangelho pleno. Porque o Evangelho pleno, quando é pregado com toda a sua força, transforma. Ele pega o pecador, Ele captura o pecador, Ele faz com que o pecador nasça de novo, que ele se torne uma nova criatura, que ele perca o gosto pelo pecado, que ele pegue gosto pela palavra, que ele ame o Espírito Santo, que ele queira entrar no caminho da santidade. Hoje, nós precisamos apenas voltar para o Evangelho na sua essência. Se nós fizermos isso, o resultado está garantido. Esta é a nossa única tática pastoral, o resto é carne. O resto é apenas artifício humano. O resto não serve para nada, é palha, vai ser destruído. Voltemos ao Evangelho, queridos irmãos, preguemos o Evangelho com força. Então, a palavra produzirá seu fruto, e como diz Jesus, a sabedoria será justificada pelos seus filhos. Que nós possamos ser filhos do Evangelho, então poderemos por todos os lados
ver que essa palavra é viva e eficaz, ela é cortante, ela é penetrante, ela chega até a medula, ela separa a alma do espírito, ela realiza a transformação completa do homem. Que Deus nos ajude. Então, o Evangelho de Cristo produzirá em nós verdadeiros frutos de santidade.